Excelentíssimo senhor doutor, advogado de defesa também, colega aqui no plenário, vamos debater aqui as ideias, né? Cada um vai ter as suas teses, suas versões, para que a gente possa, né, fornecer aqui subsídio para as juradas fazer esse julgamento. Beleza, vamos. É isso aí, deu para entender bem. Então fala aqui, pode-se observar que a criança recebeu com o abraço apertado. Ainda, durante o dia, conforme Nadiro realizava os passeios com a Maria, ele ia avisando a Beatriz e até mandava fotos da menor. Um exemplo aqui, o movimento 25.46 do processo. Pode passar o 2 ali, o documento 2 ali. É o 25.46, que é o número 2 do documento 2. Isso aí. Esse é um print, né, do celular da Beatriz, que aparece ali. Vou até ampliar um pouco ali, para ver bem ali. Ali, ó. Olha lá, a Maria Cecília está ali, ó. Pode baixar um pouquinho aquela foto, na foto ali. Isso, ó. Esse Nadir mandou essa foto aí para Beatriz, ó. Tá? A criança lá no estádio da Ademar de Barros, tá ali. Tá tranquilo. Obrigado, Edson. Valeu. Então, até aqui estava tudo normal. Contudo, por volta das 17 horas e 40 minutos, Beatriz pediu para que Nadiro trouxesse Maria Cecília de volta. Momento em que as respostas do réu ficaram ríspidas e o clima de agonia e desespero se iniciou. Nadiro passou a enviar diversas mensagens para Beatriz, dizendo que não devolveria a pequena Maria Cecília, que a genitora não a veria nunca mais. Em complemento, gravou diversos áudios registrando o choro e o sofrimento da criança, que naquele momento estava sendo torturada e asfixiada pelo próprio genitor, o qual ainda fez questão de enviar fotografias da Maria Cecília, nas quais é possível observar que a criança estava com as mãos e os pés amarrados e com uma corda envolta em seu pescoço, impossibilitando sua respiração. Os áudios e as fotos exprimiam a profunda dor, a agonia e o sofrimento da menina de apenas 4 anos de idade, recém-completados, inclusive, no dia 7 de maio, que gritava e chorava, implorando por sua vida. Minutos depois, Nadiro ainda enviou uma foto de Maria Cecília já morta, com a língua projetada para fora da boca e as mãos arroxeadas, que são os sinais típicos de asfixia. E depois, em seguida, né, jogou o corpo lá no rio, uma profundidade bem elevada, e sumiu. Aí começaram as investigações. Nós temos o boletim, só que não tinha muito para onde correr. A gente não sabia onde ele estava. A polícia fez vários patrulhamentos aí pela cidade, pelo distrito de Ademar de Barros, mas não tinha muito o que fazer. Né? Não tinha como achar, não tinha uma direção a ser seguida. Isso foi no dia 12 de maio, dia dos crimes. Na sequencial 10.1 aqui do processo, foi registrado um novo boletim de ocorrência. Aí sim, noticia a localização do veículo de Nadiro, abandonado próximo às margens do rio Paranapanema, bem como do corpo da vítima, resgatado do fundo do rio. Informou-se também que Nadiro não foi localizado. Esse boletim foi registrado dia 13 de 5, um dia depois do crime. E esse dia que seria realizada a festa de aniversário da Maria Cecília, e esse dia também era aniversário da Beatriz. E no dia 14 era dia das mães. Você veja como Nadiro escolheu a dedo essa data para praticar esse crime bárbaro. Aniversário da vítima, da mãe da vítima, e dia das mães ainda por cima. Então foi escolhido a dedo. Então está aqui esse boletim de ocorrência, está aqui no processo, não vou ficar lendo tudo aqui, mas é isso que está dizendo. É que a equipe recebeu ligações informando que pescadores haviam visualizado o veículo do pai da criança desaparecida. O Porsche estava lá, com as chaves na ignição, com vários pertences da criança. Daí a polícia foi lá e aqui, localização do corpo da criança já sem vida e amarrado com sinais de violência. E o pai não foi localizado. Quer dizer, já adiantando, né, esse corpo da vítima ele foi localizado aqui aproximadamente a 4 metros de profundidade do rio e a 12 metros da margem do rio. Quer dizer, então, quando a Nadiro informou aqui, ele entrou lá no rio para jogar o corpo da criança lá no fundo do rio. Então, seguindo, outra folha aqui. Aí também, né, ao longo das investigações, foi produzido aqui os documentos mais importantes do processo de homicídio, que é o laudo de necrópsia.
Pegou-se o corpo da vítima e fez um exame do corpo da vítima para ter a prova material do que ela havia, por que ela havia falecido. A gente já sabia, já tinha uma noção muito boa do que ela tinha falecido de asfixia, uma vez que ela tinha os sinais de asfixia, ela estava com as mãos roxas, ela estava com o lábio roxo, estava com a língua projetada para fora, são sinais típicos de estrangulamento. A mão fica roxa, falta a circulação aqui nas extremidades, no lábio, o lábio fica roxo, inchado, e a língua se projeta para fora, quer dizer, são sinais que o corpo manda, tentando respirar ali a todo custo. São sinais reflexos do corpo vivo, lutando contra a asfixia. Mas, claro, o laudo de necrópsia aqui deixou claro. Isso é o perito que escreveu, está aqui. O recorte aqui. As lesões que se constataram aqui na Maria Cecília. Epistaxe bilateral, que é o sangramento nasal, sai sangue do nariz. Protusão da língua, quer dizer, um sinal clássico, super clássico da asfixia. 4 sulcos cervicais contínuos e horizontais em volta do pescoço, quer dizer, sulcos horizontais em volta do pescoço. Mostra que é um estrangulamento. Quando você põe uma força externa, uma corda, um laço, alguma coisa, e aperta para impedir a respiração. Então, esse sulco horizontal ele deixa claro que é um estrangulamento. É diferente um pouquinho do enforcamento, que o sulco fica mais para cima, fica com o peso derruba, aí o sulco fica mais em cima. Quando é estrangulamento, o sulco é mais horizontal. O que mais que apareceu aqui? Equimoses arroxeadas e avermelhadas lineares em torno do pescoço. Quer dizer, equimose, o que é equimose? É um popular hematoma, uma reação do corpo vivo também. Quer dizer, a força do aperto foi tão grande que rompeu veias dentro do pescoço, e esse sangue saiu e se infiltrou no tecido, fica roxo. É o que acontece quando a gente leva uma pancada. Isso também é reação de corpo vivo. Se você bater num corpo morto, a reação vai ser diferente, não vai ser uma equimose. Vai ser um pouquinho diferente. Então a equimose que mostra que ela foi estrangulada viva. Isso é bem importante, né, para a gente ter certeza do que aconteceu. Temos uma fratura cervical completa, sulcos lineares dos punhos e tornozelos, um sulco em cada membro, quer dizer, mostrou que ela está amarrada nos pulsos e nos tornozelos. Quer dizer, isso evidencia a tortura que ela sofreu. Evidencia que ela foi torturada, que ela foi amarrada, depois foi asfixiada. Temos maceração da pele dos pés e das mãos. Então, é uma exposição à umidade, né, colocada lá no fundo do rio. E temos 2 escoriações irregulares na face anterior superior da perna direita. A gente supõe que seja até lesões de defesa. Que até mesmo uma criança de 4 anos está sendo asfixiada, ela tenta de alguma forma lutar contra a asfixia. Então lá, teve um trecho do laudo aqui que se colocou aqui, ó, os sulcos dos punhos e tornozelos são compatíveis de marcas de instrumento de contenção. No caso, foi corda, né? Foi encontrada a corda nela, ela foi encontrada amarrada com a corda. E as equimoses cervicais com ação de estrangulamento, quer dizer, você passar um instrumento de contenção em volta do pescoço e apertar, isso é de estrangulamento. Na medicina legal. E, ó, diante dos dados colhidos durante o exame de necrópsia, dos resultados dos exames complementares, conclui o legista que a morte de Maria Cecília Silva foi produzida por asfixia mecânica. Então, um meio cruel, uma qualificadora do crime de homicídio. Quer dizer, algo que torna o homicídio pior ainda. Matar já é uma coisa horrível. Agora, por isso que existem qualificadoras, porque existem formas piores ainda de matar. Formas que necessitam uma resposta, uma pena maior ainda do que a do simples homicídio. E uma delas é o meio cruel, a asfixia mecânica e a também. Então, daí ele responde os quesitos. Houve morte? Sim. Qual a causa? Asfixia mecânica por estrangulamento. E ele pergunta aqui, né, se foi produzido por meio cruel. Sim, asfixia. É um meio cruel. É um meio cruel. Está lá previsto no Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. Ele fala ali vários meios cruéis, né? Asfixia, ele fala fogo, fala veneno, fala alguns meios cruéis, alguns meios que produzem a vítima um maior sofrimento. Nós temos também um relatório de investigações aqui. Você pode passar o documento 3 ali, o 03, que é o 25.12. E mais, a asfixia aqui, ela foi
pelo menos o dobro do tempo que leva para uma asfixia matar uma pessoa. O Castanha disse aqui, o estrangulamento leva aqui 4 a 5 minutos até a pessoa ter toda aquela luta, começar a convulsionar, passar mal, perder a consciência, daí a pessoa sofre uma parada cardíaca e falece. Porque quando se segura aqui no pescoço da pessoa, o oxigênio para de correr para os tecidos. O sangue rico em oxigênio. Então a pessoa, uma hora ali, o coração vai parar, vai em colapso, vai parar a respiração. Quer dizer, é a asfixia química, não vai oxigênio para o corpo da pessoa. E o Castanho falou que isso aí, né, estudo dele, eu também li o livro de medicina legal que nós temos ali na promotoria, é por volta de 4 a 5 minutos que uma pessoa aguenta. Né? Imagine só tanto de tempo que leva isso aí, 5 minutos eternos. Nesse caso aqui, pela sequência dos áudios aqui, a gente conclui que pelo menos foi entre 9 a 10 minutos essa asfixia. Pelo menos, quer dizer, levou o dobro do que levaria. Né? E como disse o Castanha aqui, ele segurou ela nas fases da dispneia expiratória e inspiratória, que são as fases iniciais da asfixia. São as fases em que a pessoa está consciente, está lutando. Né? Quando chega o esgotamento, a pessoa praticamente perde a consciência, convulsiona. Aqui, a criança foi mantida nessas fases mais cruéis da asfixia, que só sofre mais, por 9 a 10 minutos. Vocês viram ali, os áudios são terríveis de escutar. São horríveis de escutar esses áudios. Mostra a criança realmente se afogando, chorando e se afogando. Então mostra que essa asfixia levou muito mais tempo. Por quê? Porque primeiro, enquanto ele asfixiava, ele argumentava com a Beatriz, mandava mensagem para a Beatriz. Ele ia asfixiando e ia mandando mensagem, ia gravando, ia mandando foto, para judiar mesmo. Isso aí, obviamente, judiou da Maria Cecília, assim, o dobro do que seria já uma asfixia, digamos assim, normal, que já é considerada como meio cruel pelo direito penal, uma morte cruel, uma morte agônica. A pessoa sofre agonia. Então, nesse caso aqui, nós tivemos 9 a 10 minutos. Temos também a questão da tortura. A tortura é essa até que foi sofrida pela Beatriz também. Eu não tenho a mínima ideia de como ela pode ter sofrido nessa hora, mas eu tenho ideia que ela sofreu muito. Isso aí não dá para negar. Então foi uma tortura. Então quando vieram essas perguntas, a quesitação, se o Nadiro praticou esse crime por meio cruel, por asfixia, a gente pede que o voto seja sim. Se for também, vai ser perguntado, se for mediante tortura, também pedimos o voto sim. Esses votos, eu vou explicar também, esses votos ninguém vê o voto. Então isso, vocês podem ficar bem tranquilas. O voto é sigiloso. É uma cédula fechada. Né? Vocês veem a cédula, vocês fecham ela, trocam ali, e jogam a cédula. E vamos imaginar, né, já adiantando até para já tranquilizar um pouco. Já adiantando que se abrirem 4 votos iguais, para de abrir o resto, certo? Porque senão não vai abrir. Vamos imaginar que voto 7 vezes, 7 iguais. Só que ninguém nunca vai saber disso. Porque a hora que abrir 4 votos, no mesmo sentido, formou-se a maioria. A adesão do júri ela não é mais unânime. Antigamente tinha isso aí, abrir todos os votos. Só que se todos votassem iguais, perdia o sigilo. Né? Todo mundo sabia que todo mundo votou igual. Então, a partir de uma reforma que teve em 2008, né, abriu 4 votos aqui, para tudo, para a votação. Aí embaralha as cédulas todas, ninguém sabe, os outros 3 votos, ninguém sabe o que é. É para não perder o sigilo, ninguém saber como é que foi o voto. Então, para já tranquilizar que a gente sabe que essa é uma das maiores preocupações do jurado, da jurada, né? Saber o que aconteceu, vou votar isso, a pessoa vai ficar com raiva. Né? Não tem esse problema. Nós temos também, seguindo, uma outra qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Quer dizer,
é você agir de uma forma que a vítima não tenha possibilidade de se defender. Nesse caso aqui, parece que não há dúvida nenhuma. Parece que ficou bem claro aqui. A vítima tinha 4 anos, ela tinha acabado de fazer 4 anos. A festinha dela ia ser no dia 13, no dia que o corpo foi encontrado. Quer dizer, como que ela ia resistir, como que ela ia se defender do ataque do Nadírio? Era maior, estava em um local ermo, não tinha ninguém ali. Ele se precaveu ali para praticar esse crime no local ermo, quer dizer, não tinha ninguém na rua, não tinha ninguém perto que pudesse eventualmente intervir naquela situação. Isso é uma coisa muito planejada, né? Muito premeditada. Como que a vítima ia conseguir se defender disso? Só mais forte. Você enrolou ela na corda, amarrou. Então ela passava ali, ele puxava a corda e esganava ela. Ela não teve como se defender. Quer dizer, essa qualificadora, esse é um fato que torna o crime mais grave também. Torna o crime mais grave. Você age de uma forma que você não dá chance da pessoa ter qualquer tipo de reação, qualquer tipo de defesa. Imagine, né, quanto tempo que demorou para essa criança entender o que estava acontecendo. O próprio pai começa a enrolar ela numa corda para sufocá-la até a morte. Então, como é que ela ia conseguir se defender? Então, fica muito clara essa qualificadora. Então, quando for perguntado também, a acusação pede que a resposta seja sim. Ele matou a Maria Cecília mediante um recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido mais forte, por ter planejado tudo, ter feito de forma premeditada. Até uma pessoa que confiava nele, o Ministério Público pede que a resposta seja sim. Nós temos também a qualificadora do feminicídio. Isso que aconteceu aqui foi um feminicídio. É preciso que se esclareça aqui, que às vezes, com as notícias que a gente escuta na televisão, dá a impressão que feminicídio é só o marido que mata a esposa. Ou ex-marido com ex-esposa. Dá a impressão disso. Porque a maioria das notícias são nesse sentido. Mas o feminicídio, ele não é só isso. O feminicídio é um crime de homicídio que é praticado lá de acordo com aqueles critérios da Lei Maria da Penha. Ou seja, vítima mulher, a vítima mulher e uma relação de violência doméstica, uma relação familiar. Quer dizer, então pode ser feminicídio, por exemplo, namorado que mata a namorada, neto que mata a avó, pai que mata a filha. Também é feminicídio. Por quê? Porque é uma relação doméstica. Uma relação doméstica. São pessoas que têm filho, pai e filho. Uma relação doméstica. A vítima é mulher. Feminicídio, a vítima é mulher. E é uma relação ali de violência doméstica. Doméstica e familiar. Tá certo? Não é toda mulher, né? Não é todo homicídio praticado contra a mulher que é feminicídio. Tem que haver essa relação assim, né, ou de parentesco, ou de afeto familiar. Nesse caso aqui, pai e filha. Por isso é um feminicídio, uma coisa bem objetiva. Isso está no Código Penal. Então, quando vim perguntar, né, se foi realmente um feminicídio, o Ministério Público pede que, sim, o feminicídio é um homicídio qualificado. Um homicídio qualificado. É uma lei que já vige faz bastante tempo, que foi criada justamente para reprimir esses casos aí, né? Do machão, que quer ser dono da mulher, daí acaba matando a mulher porque discorda dele, ou porque se separa dele. Mas também ele reprime esses crimes praticados em situação de violência doméstica, quando a vítima é mulher. Nós temos aqui também a qualificadora, essa qualificadora está no inciso 9, lá do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, é a qualificadora da menoridade de 14 anos. Quer dizer, ele praticou, a vítima tem menos de 14 anos? Sim, tem menos de 14 anos. É uma questão assim que é óbvia, né? Não precisaria nem perguntar. Mas a lei manda perguntar. A lei manda perguntar. Isso cabe às senhoras juradas aqui decidir isso. A vítima é menor de 14 anos de idade? Não tem outra resposta possível senão sim. Já 4 anos de idade. Então, quando vier esse quesito aqui, não estranhe, né? É um quesito obrigatório. Toda qualificadora tem que ser quesitada, tem que ser questionada. Então, vai perguntar, a vítima é menor de 14 anos no dia do crime? Sim. Daí também nós temos uma majorante de pena aqui, que é uma situação
que piora a pena, que daí é uma situação aqui que é uma lei nova. Essa qualificadora da menoridade também, essa majorante, uma lei nova, que é a chamada Lei Henri Borel. Tá? Aquele menino do Rio de Janeiro foi brutalmente espancado, em situação de violência familiar também. Foi espancado, foi levado ao hospital, não sobreviveu. Então, né, baseado nesse e tantos outros casos absurdos, escabrosos que nós temos por aí, foi editada essa lei para aumentar a repressão a esses crimes cometidos contra crianças, contra adolescentes, aí, principalmente em situação familiar, situação doméstica. Então vai se perguntar o quê? O que dá essa majorante? Basta a vítima ser descendente do réu. Basta. Né? O réu que mata a sua própria filha. Ele entra nessa majorante. Então vai ser perguntado. O quesito vai ser um quesito bem simples. Vai ser perguntado se a vítima, né, se o réu é pai da vítima. Tem que ser perguntado, a gente sabe que é, mas tem que ter a votação. Isso é a soberania dos vereditos. É o princípio aqui da Constituição. Né? Tem que ser levado à apreciação das senhoras juradas. Então parece, né, bem óbvio. Vai ser perguntado. Ele é pai da vítima? É pai da vítima, sim. Não tem erro. Aí, rapidamente aqui, nesse tempo que resta, essa aqui é um crime de feminicídio. Crime de homicídio com 5 qualificadores e uma majorante. Vai ser requisitado também, em separado, os crimes de ocultação do cadáver e o crime de fraude processual. O Ministério Público, aqui, a acusação, defende que ocorreu uma ocultação do cadáver, quer dizer, ele agiu no sentido de esconder o cadáver da vítima depois que a vítima já estava morta. Por que eu afirmo que ele escondeu? Por que eu afirmo que ele ocultou? Porque ele pegou o cadáver da criança já morta, ainda amarrada pelos punhos, pelos tornozelos, pelo pescoço. Ele pegou esse cadáver no colo, entrou no rio, quer dizer, não jogou no rio, não deixou lá para ser encontrado. Ele entrou no rio, nadou no rio e jogou o cadáver numa profundidade considerável, 4 metros. O bombeiro achou. Estava a 4 metros de profundidade, a 12 metros da margem. Ele teve que nadar 12 metros para dentro do rio para jogar a criança lá dentro. Então não há dúvida que ele ocultou. Ele teve o dolo de ocultar. Ele teve a vontade, ele teve a intenção de ocultar para que não fosse encontrado. É um rio. O rio aqui, nosso, Paranapanema, é um rio cheio de bicho, está cheio de piranha, está cheio de coisa dentro, de peixe. Então havia uma chance muito grande ali desses peixes terem comido o cadáver não ter sido nunca mais encontrado. Né? Quer dizer, e tem outro agravante. Ele foi num lugar remoto. Vocês viram o que os policiais falaram. Esse lugar ele não tinha estrada. Ele tinha umas estradas ali, tinha um carregadorzinho aqui e tinha que ir a pé até o rio. Mato alto. Quer dizer, ele escolheu a dedo o local para esconder. Só que quis o destino que pescadores achassem. A polícia estava correndo aí, nem barata toda, não sabia para onde correr. Não tinha pista. Nadio sumido, ninguém sabia de nada. Estavam tentando puxar antena de celular, mas o Nadio já tinha jogado seu celular fora, para esconder provas, para sumir. Então daí, acabou que os pescadores encontraram o carro no dia seguinte e alertaram a polícia conseguiu encontrar. Quer dizer que os bombeiros já estavam desistindo até. Quer dizer, o corpo estava bem oculto. O rio Paranapanema tem água turva, não tem água cristalina. Você não bate o olho e vê que tem um corpo ali. Tem água turva, água escura. Quer dizer, você tem que meter a mão ali para achar. Você não consegue no olho achar. Então, assim, o dolo dele foi de ocultação do cadáver. O vontade dele foi de ocultação do cadáver. Quer dizer, pouco importa se o corpo foi encontrado com uma certa agilidade, pouco importa. A vontade dele foi sumir com esse corpo. Não importa se ele foi achado de forma ágil. Também temos o crime aqui de fraude processual. O que é o crime de fraude processual? Por que ele cometeu esse crime de fraude processual? Porque depois de ele ter jogado ainda o corpo da sua própria filha dentro do rio para esconder esse corpo, ele montou uma cena
para que os policiais acreditassem que ele tinha cometido suicídio. Quer dizer, ele deixou o carro dele lá todo aberto, um documento pessoal. Aqui, ó. Os documentos foram apreendidos. Os documentos pessoais, aqui, ó. O documento pessoal dele, a carteira de motorista, aqui. Ele largou também. Aqui, ó. Uma carteira. Largou aqui uma carteira. Ó, tem cartão aqui dele, ó, ticket de alimentação, cartão de crédito. Deixou um monte ó, deixou o documento do carro aqui, boleto, ó, tudo conta. Umas contas até atrasadas, que ele pagou tudo no mesmo dia. E deixou lá. Deixou abandonado dentro do carro. Quer dizer, para quê? Para montar uma cena para que todos acreditassem que ele havia se matado. Quer dizer, por que eu vou levar meu documento pessoal? Não vou precisar dele, eu vou morrer, né? Para deixar isso aí, pô, o cara deixou um documento. O cara pagou as contas aqui, parece assim aquela coisa, que vai morrer, vou pagar as contas para não ficar devendo. Deixou tudo lá no carro. Cartão, tudo coisa que ele ia precisar, né, para uma eventual fuga. Para ter, pelo menos para se manter um pouco, né? Cartão de crédito, esse tipo de coisa. Quer dizer, ele deixou lá os chinelos, para mostrar que ficou descalço. Né? Isso aí eu tenho certeza que havia um suporte ali. Havia uma botina ali para vestir. Ele largou o chinelo e botou a botina. Né? Deixou o boné, mandou mensagem de adeus aqui para o José Cláudio. Quer dizer, ele falou, valeu pela amizade, adeus. Pô, isso é mensagem de despedida. O José Cláudio já sabia que ele tinha feito aquilo, matar a filha. Então ele se despediu. Adeus, valeu pela amizade, adeus, quer dizer, vou me matar. Mandou até para a irmã dele, uma até breve, quer dizer, mensagem enigmática. Então, quer dizer, ficou claro aqui que ele montou todo esse cenário para que acreditasse que ele tinha cometido suicídio. E a polícia realmente acreditou. A polícia realmente acreditou. Eu lembro, no dia que aconteceu, o delegado Samuel mandou mensagem, falou, ó, ele matou a menina e se matou. É certeza. Como é que o cara não ia se matar depois de uma barbaridade dessa? 30 segundos. Mas então, por isso que o Ministério Público também pede essa condenação aqui do réu, por esse crime também de fraude processual. E até dizer que esse crime de fraude processual mostra, de forma ainda mais forte, o quão frio e premeditado foi o homicídio. É um pós-crime que mostra a frieza do crime do homicídio. Por hora, a gente agradece a atenção. O advogado vai falar agora, PSG, né? Depois nós voltamos cada um. Obrigado. Agora, peraí, suspende, que eu vou ter que apresentar. As alegações do doutor doutor Edilino discutir o doutor aqui no Ocidente. Tão importante quanto a do Ministério Público. Prestem atenção para mim, muita atenção no que você vai falar, porque os quesitos vão ser baseados nos debates entre o Ministério Público e a polícia. Certo? Agora sim podem começar a contar, Eduardo. Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito, eu posso pedir desculpa do que eu estou fazendo. Eu não pedi para esconder, não cobrei o nome dele para esconder, para ter acusativo até julgar, poderia ter feito. Já vi colegas fazerem isso e é legal não apresentar e trocar o processo sem ninguém já certo. Esse episódio não. Então, uma das nossas condições é essa. Nadir vai cumprir a pena, caso ele seja condenado. Que qualquer um de nós cumprisse fosse Deus. Eu espero ter me explicado a situação que está fazendo na vida. Foi um crime que foi acontecido em maio de 2023. E hoje, pouco mais de um ano, está sendo resolvido. Sentenciado, vai ser sentença. Quanto que homicídios aí, a maioria deles com 10 anos, 20 anos, prescrevem dentro da polícia. O delegado presidente sabe disso. Compreensão do senhor e senhora para que eu possa continuar. E os jurados? Juradas. 35 sorteados, parece que só tinha um nome, se não me engano.
Que maravilha, né? Os jurados foram sorteados. Mas antes de sorteados, todas as juradas aqui foram escolhidas por pessoas importantes na sociedade. Não é todo mundo que pode ser jurado. Se tiver algum resquício aí na vida que impeça, não teria sido sorteado. Então, Vossa Excelência são... Vossa Excelência, porque hoje eu tenho que chamar de Vossa Excelência. São juízas. As juízas de fato. Eu, no tratamento da lei juiz, tem que ser dado a Vossa Excelência. Se foram sorteados, são pessoas especiais da sociedade aqui de Terra Rica. É possível que muitas das senhoras, muitos de Vossa Excelência, nunca tenham participado do julgamento. Seja a primeira vez. Então, eu acho importante eu dizer sobre o funcionamento do Tribunal do Júri de uma forma assim que talvez eu consiga me explicar e Vossa Excelência entender. Porque eu falar ligado jurídico muitas vezes deixa a gente com nó na cabeça. A justiça é diferente da condenação que o Ministério Público pede. Viu? Às vezes o promotor pede a condenação e está fazendo justiça. Às vezes pede a condenação e não se faz justiça. Justiça é justiça. É dar aquilo que é seu. Direito. Para evitar possíveis parcialidades de julgamento, se criou no passado, desde distante daqui, lá julgar causas cíveis e criminais. Se criou mais ou menos porque os juízes soldados, juízes bem estudiosos, eram, de certa forma, da monarquia. Ou não pode esse que foi eleito para ser juiz julgar. Então vamos pegar do povo, não tem participação. Por isso, Vossa Excelência tem 2, 3 horas de conversa aqui e tem que estar apto a julgar. Nenhuma Vossa Excelência pegaram o processo antes. Não tiveram contato. Não sabem nada do processo. O promotor, o juiz, está o tempo todo trabalhando nesse processo. Tem função de saber a denúncia, a acusação e tal. Lá depois, lá na França, lá já 100, 200, 300, 500 anos depois, novamente se reforçou que os juízes do povo, que aqueles estudiosos lá, os consultos e tal, estavam julgando, era da monarquia. Toda a Revolução falou, não, quem vai julgar o povo? Então, o Tribunal do Júri bem remoto. Hoje, particularmente, na minha opinião, já não justificaria mais. O juiz teria condições de, vamos dizer assim. Então, no Brasil já não existe mais isso há muitos anos, a não ser no Supremo Tribunal Federal, que tem um quinto constitucional, e ainda se nomeia pessoas. E acaba de nomear, ele tem um cargo vitalício que também ele fica independente. Não pode mais ser mandado embora e julga do jeito que quiser. Então não teria sentido se não fosse... Mas, enfim, esse é o sistema que nós temos que submeter os jurados. No julgamento do nome duro, muitas vezes estranho, o advogado está defendendo aquele pai que matou a filha. Não existe outra forma desse processo acontecer. Como eu falei para as pessoas que estão assistindo, ou eu venho fazer isso, ou outro vem. Se eu não vim e for todo mundo se esquivando, todos os advogados da comarca se esquivando, o réu foge. E aí o juiz não consegue julgar. E a polícia não consegue prender. Deve ter na comarca aqui muitos casos que estão sumidos dentro de mandado de prisão decretável e a polícia não acha. Então, esse caso, vamos dizer assim que a fatalidade que aconteceu, o crime horrível que aconteceu, ao menos está sendo julgado. Que muitos desses nem julgados são. Julgado assim, muitos viram pela televisão, do Nardoni lá em São Paulo, do apartamento, foi preso, agora está solto. Então, esse não é o primeiro caso e não vai ser o último. Então, sempre existe crimes. Aqui na comarca deve ter julgamento do Tribunal do Júri e praticamente todos os meses. E aí se criou para isso os princípios constitucionais da defesa, que é a ampla defesa. O réu tem direito à defesa. O réu tem direito a se defender. Pode ele quiser para se defender. Pode trazer aqui toda a história que ele quiser. No julgamento comum de outros crimes, quando o advogado atua na causa, o Ministério Público pede condenação, o advogado não faz uma defesa plena, efetiva, perfeita, o juiz absolve mesmo assim.
ele fundamenta a decisão. Na Constituição Federal tem um artigo 93, inciso 9, que é obrigado a fundamentar a decisão. Mesmo o advogado não fazendo uma defesa plena, bem feita, o juiz pode absolver o réu. Aonde eu quero chegar é que aqui o jurado não tem isso. Se os jurados não me compreenderem, não saber o que são, e eu estou tentando passar, e vou estar assim, ninguém reforma essa decisão. Porque Vossa Excelência não é obrigado a fundamentar. Então eu tenho que convencê-las, nesse pequeno espaço de tempo aqui, o direito que na vida tem, ou não tem. Se eu não fizer isso, ele pode ser condenado pelo que ele não fez, e ele pode ser absolvido pelo que ele fez. Então, o tempo aqui é muito exíguo. A defesa tem que... Por isso eu estou começando lá do começo, que é para vocês entenderem que a defesa aqui não tem outro momento. Nenhum juiz julgado aqui no tribunal vai reformar o mérito julgado pelo Conselho de Sentença. Julgou aqui e acabou. Eu já fiz vários recursos e vários recursos. E a coisa mais difícil é a nulidade no júri para fazer outro. Mas mudar a decisão que o jurado decidiu, impossível. Nem no tribunal. Chega em Curitiba, bate e volta. Então, o momento é esse que a defesa tem. O espaço é pequeno. Eu não tenho como ficar lendo teses, esses livros aqui explicando, mas eu estou falando de uma maneira bem tranquila, que Vossa Excelência vai entender no final que tem algumas coisas que deve absolver o nadir e outras coisas deve condenar. E esse é o momento que eu tenho que fazer isso. Existe uma fraude tréplica. O que eu não falar agora, eu posso não falar lá na tréplica. Por quê? Porque eu tenho que usar uma estratégia que eu consiga fazer toda a defesa do réu. O Ministério Público veio aqui com uma competência incrível, falou tudo que tinha que falar para condenar. Eu venho aqui, faço a defesa e deixo uma tese para levantar depois. Deixo 2 crimes aqui sem falar, deixo para... Aí ele não volta. Aí passa a batida a minha defesa e o réu vai ser condenado possivelmente sem que eu tenta, pelo menos, defender. Então não conversamos com o Ministério Público, não sei se ele vai voltar aqui ou não. É um direito que ele tem, depois que eu falar, ele voltar. Aí eu tenho que voltar novamente lá no final, que é a última palavra tem que ser a defesa. Veja que por mais que o doutor Luiz tenha explicado, o ângulo de visão que eu estou passando agora para os julgados é esse. É a forma exata que vai acontecer. Se eu terminar o meu tempo aqui e ele resolver, ele vai voltar a falar de novo. Aí eu sou obrigado lá no final a falar de novo. Se ele falar não acabou, acabou, já vai para a votação e sai sentença. Simples assim. Então eu tenho que tentar passar todo o contexto defensivo agora. Já houve caso que aconteceu comigo, isso que eu estou falando. Eu pedi o tempo todo a desclassificação do crime de homicídio para lesões corporais seguidas de morte. E eu queria pedir a legítima defesa na tréplica, no final. Daí o promotor não volta. Eu não falei. Deixei a legítima defesa para falar lá no final. O promotor não voltou, foi arquivamento. Sorte que eu fui condenado em homicídio simples. Estava preso por isso. Então, um erro da defesa aqui, ou uma falha de explicação, pode condenar ou deixar de condenar em alguma dessas hesitações que o doutor Luiz fez aí. Competido, então, a situação do julgamento em si, vou passar a falar do réu. O réu está sendo acusado de vários crimes. E alguns deles, Vossas Excelências vão absolver conforme a minha explicação e a minha fundamentação que eu pretendo fazer. Como eu disse no início, no Brasil é proibida a pena de morte. Não tem pena de morte. Pode fazer a Lei Maria da Penha, pode fazer o feminicídio, pode fazer as agravantes do parágrafo 2º-A, mas pena de morte não tem. Então, o que o juiz, que é o Estado,
O juiz é o braço do Estado julga. Então o juiz aqui é o braço do Estado, vai lá e julga. O cidadão comum não julga ninguém, quem julga é o Estado. O que o Estado consegue fazer nesses casos? O Estado só consegue fazer única e exclusivamente prender a pessoa. Ele não pode fazer mais que isso. Por mais que o parente, ele que perdeu um querido, tem vontade de esmagar ele, passar um trator de cima, tem vontade de matá-lo também, o Estado não permite isso. Vossa Excelência viu no início quando um esforço foi feito pelos policiais para garantir a segurança do navio. Ele não pode nem ser tocado, ele não pode ser espancado, ele não pode ser torturado, ele não pode nada. Ele não pode nem ficar algemado perante o tribunal de direito. Seria uma violação de direitos humanos. Então, só podemos fazer o que está escrito na lei. Pedir a condenação do Nadir de forma consciente, como o que o Luiz fez, é normal no caso desse. Na minha opinião, a maioria das falas é chovendo molhado. Ele vai ser condenado no crime que ele cometeu. Eu não vou mostrar os vídeos da criança, não vou pedir para mostrar, e eu vou dizer por quê, que eu não vou entrar nesse mérito aí, de entrar no detalhe de horário e coisas, porque já tem uma lei que proíbe expor uma criança perante outro julgamento. Já foi julgado, perdeu a vida, vai ser julgado de novo, porque a memória tem que ser preservada. Eu não sei até onde vai a ética em mostrar uma criança daquela forma que foi mostrada. Não sei se isso é ou não, não estudei esse assunto. Eu, para mim, foi para a família dos parentes, se não precisava passar por essas imagens ali. Se ele confessou o crime, vai ser preso por quem cometeu. Se for a criança daquela forma, a mãe, o tio, os parentes, eu acho que não havia necessidade. Mas, enfim, ele tem o direito à acusação, tem o direito de fazer. Não sei até onde vai a necessidade mesmo de fazer aquilo, porque todo mundo sabe como é que foi. Agora vai eu passar tudo de novo, vai sofrer tudo de novo. Então eu estou pensando em ser desnecessário. Até para preservar a memória. Ninguém quer que a cabeça da família. Ninguém quer. Depois que aconteceu, a única coisa que todo mundo quer é o que está acontecendo hoje. É que seja julgado preso. Então não tem mais o que, vamos dizer, está tudo consumado. Ele já está preso, está cumprindo pena há mais de um ano. Vai ficar lá até o dia que o juiz entender que cumpriu a pena e se interessa ser solto novamente ou não. Existem pessoas que morrem na cadeia e não saem mais. Existem outros que resistem e voltam. E se ressocializam. Porque no Brasil também não existe prisão perpétua de ficar para sempre. A prisão máxima que deve ficar é 30 anos. Com 30 anos, outros cada um vai ser solto, é coisa por isso. Porque o jornal é causa pétrea e não muda. Se é certo ou errado, nós não fizemos a meditação. Quem fez foi os antepassados lá de trás. O doutor Luiz vai perguntar no primeiro quesito. Dia 12 de maio de 2023, aproximadamente às 18 horas, na área rural do município, como é que tem a vítima, Maria Cecília, sofreu asfixia mecânica por esse estrangulamento, tendo-lhe provocado lesões corporais descritas no laudo de exame microscópico, sendo a causa de sua morte? Essa vai ser a primeira pergunta que Vossa Excelência não tem na mão. Então, ele vai fazer essa pergunta, Vossa Excelência vai dizer que sim. Porque o laudo que foi juntado aos autos, a defesa sequer contestou. Não contestei o laudo. Para prolongar o processo, ou outra forma, é que eu não consigo continuar aqui com os lugares prestando atenção de fora. Só esperar terminar, mas pode terminar à vontade. Então, só uma palavra no tema. Tem como? Pode suspender o tempo se quiser, se não quiser, não precisa. Aí você pode ficar à vontade. Temos, então, o nome? Segundo. Deu? Tá. Então, o primeiro quesito, Vossa Excelência entenderam. Mas em duas sedas, uma sim, uma não.
O Ministério Público vai dizer que é para apresentar a cédula assim, eu também. Então você não tem divergência. Por quê? Ela foi estrangulada mesmo, está no laudo, morreu. Não tenho que a defesa vir aqui fazer uma defesa que não tem fundamento jurídico nem lógico. O segundo quesito, aí vem a pessoa do Nadir. O Nadir da Silva de Souza cometeu o tal crime, provocando a morte de Maria Cecília através da asfixia mecânica por estrangulamento. Foi ele que fez isso? Ele confessou. Tem as imagens que ele passou para a mãe, para familiares, da morte da criança. Então não tem como a defesa vir aqui pedir para dizer que não foi ele. Seria até contrassenso. O terceiro quesito, o jurado absolve o acusado? O promotor vai dizer que não, não é? E Vossa Excelência, vamos dizer o quê? Absolve ou não? Qual que é a tese defensiva que Vossa Excelência poderia entender necessária para defender a absolução do Nadir nesse caso? Que é o terceiro quesito, não sou eu que faço, isso é por lei. Depois de dizer que foi ele que estrangulou e que matou, o jurado tem direito a absolver. 4 jurados dizer que absolve, acabou o julgamento. Ele vai para casa hoje mesmo. Ele é responsabilidade desse quesito. Cristão é tendente a perdoar. Você já viu falar? Quem professa com uma religião, já ouviu falar? Odiava assim, pecado, mas perdoava o pecador? Alguém que é cristão, sei lá, qual religião professa? Já ouviram falar isso? Se faz justiça perdoando? Num passado muito distante, quando alguém cometia um crime, o parente tinha direito de cortar uma mão do acusado. Tinha direito de escravizá-lo, para trabalhar de escravo. Isso foi passando com o tempo. E acabou as penas corporais e passou a ser a única forma que nós temos, é essa da prisão. Só que esse quesito ainda está na nossa legislação. Se Vossa Excelência entender que ele deve ser absolvido, seria pelo perdão do crime. Porque quem foi que matou? Foi o Nadir. Mas ele matou quem? Matou a própria filha. Ele sofre tanto quanto a mãe? Ele como pai? O pai do Nadir, os avós da Maria Cecília, os tios, os irmãos dele, a mãe dele sofre do mesmo tanto que a mãe da Maria Cecília sofre? Ou pensa que todo mundo está achando bom? Todo mundo queria matar a Maria Cecília. Ao contrário, todo mundo está sofrendo da mesma forma. O delegado de polícia com experiência está sofrendo com esse caso. Todo mundo sofreu com isso. Ninguém imagina uma situação dessa. O problema é que quando chega no julgamento, chega para nós decidirmos. Então, quando esse quesito aparecer, se o senhor fizer, então o juiz vai fazer. O juiz é obrigado a fazer essa pergunta. Vai ficar na consciência de cada um dos jurados. Aquele que entender que perdoar o Nadir e absolver, vota sim. Quem achar que ele deve ser condenado, vota não. Está consumado, não tem o que fazer, está preso. Você pode achar que é pouco. Pode mostrar o vídeo de uma criança, uma vítima, para tentar fazer todo mundo chorar. Isso é desnecessário, porque ele já tinha confessado o crime. Isso é quase que fantasioso a acusação fazer uma coisa dessa. Me desculpa, doutor, a franqueza. Eu achei realmente desnecessário tantas mulheres presentes, tantas pessoas sensíveis, mãe. Se já confessou o crime, não tem que espezinhar mais ainda a memória de todo mundo, relembrar todos os fatos de novo. Em audiência que tem criança como vítima, está sendo ouvida por um psicólogo, não pode nem ser ouvido na frente do promotor do juiz. E a memória da criança não tem o mesmo valor da criança? Por que não tem? Tem sim. Eu imagino que foi ali, não sei ainda até que ponto foi ética essa demonstração. Não, não chamei não. Ok, então continua, por favor. Eu vou continuar e não chamei ninguém, gente. Eu não sei até quando vai a ética aí. Tá, eu tenho que entender o contexto que o senhor falou. Eu falei num contexto. Sim. Eu disse que eu não demonstro isso. Não demonstro. Por quê? Porque criança é criança, a vítima é vítima. Eu não tenho que falar mal da vítima. Eu não tenho que expor a vítima para todo mundo ver.
Eu acho que só achei isso, é a minha opinião, eu nem vou contestar isso. Nem vou tentar nulidade do júri baseado nisso, eu não vou fazer isso. Nem recurso vou fazer nesse sentido. Eu pretendo que o Nadir cumpra a pena dele. Só isso é o que eu combinei com ele no começo. Fiz o meu trabalho e eu achei que eu estaria fazendo uma coisa importante, porque um crime dessa natureza, eu estava trazendo o réu da cadeia. Eu fui um advogado que prendi o réu. Ao invés de receber o dinheiro dele, mandar ele fugir. Então, desde o início, eu tenho compromisso com o que eu estou fazendo. Quando eu falo que eu acho desnecessário, é porque eu acho. Se eu estou certo ou errado, pode ser que não. Vossa Excelência entender o que eu pedi nos jurados. Os jurados devem, atento aos quesitos. O Ministério Público não deve votar. Se voltar, eu volto a falar novamente sobre esses quesitos. O único quesito que deve dizer sim da qualificadora é que ele matou a criança por enforcamento. Esganador. O restante é não, não, não. E o crime de homicídio, matou a criança. E matou por jeito, matou por esganador. E daí é um homicídio qualificado, vai dar uma pena de 12 a 30 anos. É o suficiente para...